Então o tema que eu vos quero falar hoje é como participar na invenção do futuro. Só que em vez de vos apresentar esta perspectiva, aqui um bocadinho, está melhor assim? Ok. Em forma de teoria, gostava antes de vos contar a história das experiências que me trouxeram até este ponto e de todas as coisas que eu aprendi pelo caminho, através deste percurso. Então, eu comecei a minha carreira a trabalhar nas áreas das humanísticas e do cinema. E em 1997 estava a viver em Nova Iorque e andava à procura de um programa de mestrado em cinema. E por acaso a NYU, desculpem lá, vou tentar ajustar aqui um bocadinho. E a NYU, por acaso tinha um programa, está cada vez pior. Está melhor assim? Vamos lá ver, ok. A NYU, por acaso, tinha um programa com uma excelente reputação e eu decidi ir pedir mais informação. Então dirigi-me à Tisch School of the Arts, a escola onde o departamento de cinema está inserido. Entrei no elevador, subi alguns andares, as portas abriram-se e eu saí. E o que eu não apercebi naquele momento foi que me tinha enganado. Ou seja, aquele andar não era o departamento de cinema, era um departamento chamado Interactive Telecommunications Program, que é um mestrado em tecnologia para pessoas que não têm formação em engenharia nem noutras áreas técnicas. Hoje em dia existem imensos programas deste género pelo mundo fora, mas na altura eram mesmo muito raros e eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Bom, então eu dirigi-me à recepção e expliquei que queria informação sobre o programa e, claro, quando eles me entregaram a brochura e começaram a explicar, eu apercebi-me que me tinha enganado, mas eles foram tão simpáticos que eu tive vergonha de dizer. E, por acaso, naquele momento ia começar uma visita guiada e eu pensei, bom, já que aqui estou, vou na visita. E foi nesse momento que, através desta coincidência, a minha vida mudou para sempre. Ou seja, à medida que eles nos começaram a mostrar o departamento, eu comecei a reparar que por todo lado havia estes objetos estranhos, basicamente invenções loucas. Desculpem lá. Isto é, havia robôs a andar de um lado para o outro. Um dos robôs era uma torradeira que andava e que batia as asas, tipo uma galinha. Outra era uma batedeira que também andava-se a arrastar as pernas. Havia displays que reagiam à medida que nós passávamos e passaram por nós no corredor 2 ou 3 pessoas com capacidades de realidade virtual. Mas aquilo que era mais interessante para mim é que estas invenções não tinham sido criadas por engenheiros num laboratório de investigação tecnológica. Estas invenções tinham sido criadas por amadores, por pessoas como eu. E eu fiquei tão fascinada que acabei por nem sequer chegar a ir ao departamento de cinema e candidatei-me antes a este programa. Os 3 anos seguintes foram uma experiência extraordinária para mim, pessoalmente. Ao fim de um semestre, eu já tinha aprendido a fazer sistemas de detecção de movimento, tanto os tais displays que reagem quando as pessoas passam. E ao fim de 2 semestres, a Kim Meyer, a minha colega, e eu tínhamos criado um sistema de direção do olhar. Ou seja, o sistema detectava para onde é que a pessoa estava a olhar e reagia naquele ponto. Ora, isto não é nada de especial hoje em dia, não é? Só que isto foi em 1998. Numa altura em que o panorama era mesmo muito diferente. Já tínhamos a web e o vídeo digital, mas as tecnologias que hoje em dia são comuns, na altura não eram. Ou seja, não existia a Wii, não existia a Kinect, nem nenhum dos mais sistemas sofisticados de detecção de movimento. E a razão pela qual eu vos estou a contar esta história não tem a ver com a importância deste projeto em si, mas sim com o que ela representou na altura. Ou seja, o facto de eu e a Kim, ambas sem formação em engenharia ou tecnologia de espécie nenhuma, termos tido a oportunidade de, usando apenas ferramentas e materiais básicos, criar uma tecnologia que na altura ainda não existia, deu-nos uma sensação de que tudo era possível, de que em vez de sermos apenas espectadoras, também nós poderíamos participar ativamente na invenção do futuro. Portanto, nos 3 anos que passei no ITP aprendi imenso sobre tecnologias, mas as lições mais importantes não foram necessariamente as técnicas.
Aprendi, por exemplo, que o exercício da nossa criatividade altera a forma como pensamos o mundo e o papel que nele desempenhamos. Isto é, existe uma ligação direta entre o nosso grau de envolvimento na criação de tecnologias, ideias e ideais e o grau de otimismo e energia com que nos posicionamos no mundo. Quanto mais confiança temos na nossa própria capacidade de resolver problemas, mais ativa e positiva será a nossa vida e a nossa contribuição para o resto do mundo. Também aprendi que tudo é possível num ambiente deliberadamente estruturado para facilitar a aprendizagem rápida e a criatividade experimental. O que eu quero dizer com isto é que o grau extraordinário de experimentação e criatividade tecnológica que me deixaram completamente fascinada com o ITP naquele dia e no final dos anos 90, tinha mais a ver com o coletivo do que com o individual. Todos os indivíduos, todas as pessoas no mundo são criativas. Mas a expressão desta criatividade requer determinadas condições, ou seja, o potencial está sempre lá, mas pode ou não ser ativado. E, na minha opinião, os fatores que no ITV proporcionaram esta explosão de criatividade foram um incentivo constante para assumir riscos, para nos aventurarmos para além da nossa zona de conforto e para nunca nos deixarmos limitar pela ideia de limites. E número 2, a ideia de que as nossas capacidades vão muito para além daquilo que pensamos. Somos sempre capazes de fazer mais do que aquilo que achamos que somos capazes. Portanto, esta abordagem acabou por resultar numa atmosfera de imensa liberdade criativa. Mas isso por si só não seria suficiente. Ou seja, é muito importante acreditarmos que conseguimos fazer algo, ou que conseguimos fazer aquilo que queremos fazer, mas é igualmente importante termos acesso ao conhecimento necessário para a execução de uma ideia. Aqui, a partilha de conhecimento desempenha um papel crítico e sempre desempenhou, pelo menos na minha vida. A coisa mais importante que eu aprendi no ITP não foi como trabalhar com uma tecnologia específica, mas como abordar e aprender qualquer tecnologia que apareça. E esta aprendizagem ocorreu sobretudo fora das aulas e através de partilha de conhecimento informal entre alunos e professores. Naquela altura, a partilha de código e de desenhos de circuitos elétricos era perfeitamente normal, toda a gente fazia isso. Tanto dentro como fora das aulas, estávamos constantemente a ensinar e a aprender uns com os outros. E estes hábitos de colaboração foram precisamente o que nos permitiu a todos nós, a todos os alunos, aprendermos muito mais depressa do que era normal. Bom, então, isto foi a minha experiência com o ITP. 10 anos mais tarde, em 2009, eu estava, por acaso, a participar num workshop em Madrid quando conheci uma artista australiana chamada Kirsty Boyle. Eu e a Kirsty, para além de nos tornarmos imediatamente amigas, também descobrimos rapidamente que tínhamos em comum um fascínio por materiais inteligentes. Materiais inteligentes são basicamente materiais com propriedades excepcionais que podem ser alterados de uma forma controlada. Como, por exemplo, tintas que conduzem eletricidade ou pigmentos que mudam de cor a uma determinada temperatura. A forma mais fácil de explicar é mostrar-vos 2 vídeos que fiz há algum tempo atrás. O primeiro vídeo mostra vários sensores que fiz usando papel e tinta condutiva.
basicamente o que vocês estão a ver, estes sensores são simplesmente pintados em papel. O segundo vídeo mostra algumas experiências com pigmentos que mudam de cor quando expostos ao calor. Portanto, isto é apenas um pedaço de papel no qual eu pintei com os tais pigmentos. Isto é só o calor das minhas mãos. E isto é não sei a palavra em inglês, em português, mas é para aquecer comida. Aquecedor? Esquentador? Aquecedor, ok. Como veem, portanto, os pigmentos mudam de cor muito rapidamente assim que são expostos. E a temperatura deste aquecedor é relativamente baixa, só um bocadinho mais alta do que a temperatura ambiente. Deve ser o equivalente a um dia de verão. E agora esta barra é só uma barra de alumínio que eu coloquei no frigorífico. Portanto, imediatamente revertem para a cor original assim que são expostas ao frio. E agora a segunda experiência é usando um tecido que foi pintado com estes pigmentos termocrómicos, como eles chamam, e no qual depois eu colei uma espiral feita de um fio chamado nicrómio, que é um fio que aquece quando está ligado à corrente. Basicamente o que nós estamos a ver é o tecido a mudar de cor no sítio onde o fio está em contacto com o tecido. E agora a mesma coisa com uma barra de alumínio. Dá para apagar e começar de novo. Pronto, eu penso que estamos ainda muito no início da história dos materiais inteligentes, mas não duvido que eles vão ser uma parte muito importante do nosso futuro, de todos nós. Por exemplo, podemos ainda não ter os carros voadores que os livros e filmes de ficção científica nos prometeram, mas já podemos ter paredes que mudam de cor, consoante a temperatura ambiente, ou vidros transparentes que se tornam opacos quando se liga um interruptor, ou até mesmo teclados que podemos enrolar e colocar no bolso. O problema é que, tal como muitas outras tecnologias importantes, existe muito pouca informação disponível ao público sobre este tipo de materiais. Quando eu e a Kirsty começámos a investigar este tópico, descobrimos que era muito difícil adquirir materiais inteligentes em pequenas quantidades, que não existia praticamente informação nenhuma sobre como os utilizar, como os ativar e ainda menos sobre como eles são produzidos. Tendo em conta este panorama, nós decidimos então criar um projeto aberto chamado Open Materials, dedicado à experimentação e partilha de informação sobre materiais inteligentes. O maior desafio com este projeto é que produzir este tipo de materiais pode ser bastante complicado e muitas vezes requer o uso de equipamento de laboratório especializado e caro. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, há algum tempo atrás, 2 cientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, publicaram um artigo sobre uma forma mais simples para produzir tinta condutiva, aquela que nós vimos no primeiro vídeo. O Jordan Bunker, que é um maker e que até esse momento não tinha tido experiência nenhuma com química, leu esse artigo e decidiu experimentar com o processo. Na sua experiência, ele usou apenas substâncias que se podem comprar na farmácia ou no supermercado, isto é, coisas muito simples, nada teve que ser encomendado especial. E como ele não tinha acesso a um laboratório, usou uma torradeira e criou o seu próprio misturador Vortex a partir de um vídeo que ele encontrou no YouTube.
O Jordan colocou online todos os resultados da sua experiência, tanto o que tinha funcionado como o que não tinha funcionado, juntamente com instruções para que todos nós pudéssemos aprender com a sua experiência. Ou seja, apesar de ele não ter inventado um material novo, o que o Jordan fez foi definitivamente uma forma de inovação. Ou seja, ele leu sobre uma experiência que tinha sido criada num laboratório sofisticado e conseguiu adaptá-la e reproduzi-la numa cozinha, usando apenas ferramentas e materiais comuns e baratos. E agora que ele publicou todos os resultados da sua experiência, outros amadores terão a oportunidade não só de reproduzir o processo, mas também de contribuir melhorias para a sua fórmula e processo de fabricação. Voltando um pouco atrás na história... Oi, estou sem que enganar o botão. Voltando um pouco atrás na história, na mesma altura em que estávamos a começar o Open Materials, uma outra tendência estava a ganhar visibilidade nas Américas e na Europa. Os hackerspaces. Eu imagino que a maior parte das pessoas que conhecem os hackerspaces, mas eu queria falar só um bocadinho sobre isso para o caso dos que não conhecem. Os hackerspaces são uma espécie de clube para pessoas que gostam de criar tecnologia. Normalmente um hackerspace forma-se quando um grupo se junta para alugar um espaço e comprar ferramentas que são depois partilhadas por todos os sócios. O aspecto mais interessante destes clubes, na minha opinião, é precisamente este lado de organização grassroots. Temos uma palavra em português para grassroots? Não. Ok. Grassroots de raiz, talvez? Movimento de raiz? De base. Ok. Portanto, ao se juntarem para partilhar recursos e um espaço de trabalho, os sócios dos hackerspaces acabam por coletivamente obter acesso a ferramentas muito mais sofisticadas do que cada membro teria possibilidade de comprar individualmente. Ou seja, a sua capacidade coletiva de experimentação, design e produção aumenta exponencialmente. Então, voltando à história, em 2009 eu estava de novo a viver em Lisboa, onde não existia ainda um hackerspace e, por sorte, encontrei um grupo de hackers que já tinha formado um clube semelhante no Porto e que nos ajudaram, a mim e a um grupo de amigos, a criar o primeiro hackerspace de Lisboa. Apenas uns meses mais tarde, um outro grupo juntou-se a nós e criou um terceiro hackerspace na cidade de Coimbra. E um dos primeiros projetos em que todos colaborámos foi a construção de uma impressora 3D. Bem, esta foto... não é esta, desculpem. Esta foto mostra uma impressora que construímos no contexto de um workshop internacional em Madrid, no início de 2009. Caso não seja perfeitamente evidente nesta foto, eu gostava de esclarecer que esta máquina foi efetivamente colada com fita adesiva. E não ficava nada ofendida se me disserem que esta é a máquina mais feia que já viram. Eu também acho que nunca vi nada como isto. No entanto, apesar de ela ser mesmo muito feinha e de mal funcionar, penso que compreenderão também se vos disser que esta foi uma das coisas mais importantes em que eu já trabalhei na minha vida. Mesmo hoje, tantos anos mais tarde, eu olho para esta foto e volto a sentir o entusiasmo, a promessa de um mundo que me permite ser criadora e não apenas espectadora. E a revelação que eu tive no momento em que produzimos a nossa primeira pecinha de plástico com uma máquina que nós tínhamos feito. Penso que a lição mais importante que aprendi nesta altura com os hackerspaces e as impressoras 3D foi que o mundo estava efetivamente a mudar. Apesar de ter adorado a minha experiência no ITP, a verdade é que este tipo de cursos são mesmo muito caros e eu só tive possibilidade de frequentar um com a ajuda de uma bolsa de estudos. Infelizmente, a quantidade de bolsas disponíveis é muito limitada e poucos estudantes têm a oportunidade de frequentar mestrados nos Estados Unidos, ou seja, onde for. 10 anos mais tarde, em 2009, os hackerspaces e as ferramentas de fabricação digital estavam a criar novas oportunidades para a aprendizagem e experimentação de tecnologia que são radicalmente mais acessíveis do que mestrados nos Estados Unidos. Ou seja,
As ferramentas, a aprendizagem, o apoio e a transferência de conhecimento que 10 anos antes só estavam disponíveis em universidades, em 2009 começaram a tornar-se acessíveis ao público através do movimento de base. Foi então neste contexto que comecei a pensar mais profundamente sobre estas transformações e pareceu-me que, apesar de hackerspaces, impressoras 3D, se ainda transformações pequenas, até marginais no contexto do mundo inteiro, talvez fossem os primeiros sinais de uma revolução mais profunda. 10 anos atrás, quando eu saí do elevador no andar errado, o acesso a ferramentas e partilhas de conhecimento tinha mudado a minha vida para sempre. Será que outras pessoas estavam a sentir e a pensar o mesmo? Será que o mundo estava mesmo a mudar para todos nós? Eu acabei por passar vários anos a estudar estas questões. Então, naturalmente, a primeira pergunta que surgiu foi: o que é que se está a passar? Por todo o mundo, com origem em áreas, grupos e até culturas diferentes, estavam a aparecer sinais de que a cultura participativa da web e faça você mesmo se estava a alastrar ao mundo real, estava a sair do ecrã cá para fora. Ou seja, após a democratização da produção de conteúdos digitais, estamos agora a viver um processo semelhante de democratização da produção de tecnologias e objetos materiais. Em 2010, num artigo intitulado "Na próxima revolução industrial, os átomos são os novos bits", o Chris Anderson, que na altura era o editor-chefe da revista Wired, escreveu: "Se os últimos 10 anos se focaram na descoberta de modelos pós-institucionais na web, os próximos 10 anos vão focar-se na sua aplicação ao mundo real." Nesta revolução, apesar do papel muito importante desempenhado por várias tecnologias, penso que o motor principal é sobretudo humano e cultural e que se deve sobretudo a 3 movimentos de base: os hackerspaces, a comunidade maker e o open source hardware. Já falei um pouco sobre os hackerspaces. O que eu não disse ainda é que hoje em dia existem mais de 1400 hackerspaces espalhados pelo mundo inteiro. E a estes espaços temos que acrescentar também a comunidade maker. Também imagino que a maior parte das pessoas aqui conheça a comunidade maker, mas só para explicar rapidamente, é uma comunidade que, apesar de ter originado sobretudo nos Estados Unidos, rapidamente se transformou numa rede internacional de adeptos do faça você mesmo, que inclui tanto cientistas e engenheiros como artistas e artesãos. A ideia, o conceito mais importante que define a identidade desta comunidade foi sistematizado muito bem há vários anos pelo Dale Doherty, que era o editor da revista Make, na seguinte frase: "Mais do que consumidores de tecnologia, somos criadores, adaptando a tecnologia às nossas necessidades, integrando-a nas nossas vidas." Eu gostava então agora de vos mostrar um vídeo de 2004, portanto já antiguinho, sobre os hackerspaces e a comunidade maker no Brasil. A Gabriela Agostini já me disse que nos últimos anos o movimento hackerspaces brasileiro cresceu imenso, portanto aquilo que vamos ver está um bocadinho datado, mas a razão pela qual eu escolhi este vídeo é porque eu penso que explica muito bem as motivações desta comunidade, que é o tópico que mais do que a tecnologia estou interessada na transformação social. O Mitch Altman, que é um dos criadores do Hackerspace de São Francisco, ele diz que o movimento maker começou no período paleolítico, quando o ser humano começou a desbastar pedras para fazer flechas e machados e coisas assim. E nesse período também foi quando se manifestou uma característica fundamental do ser humano, que é a vontade de compartilhar conhecimento. Foi graças a essa vontade que a gente saiu das cavernas. Eu acho que o princípio fundamental do movimento maker é proporcionar autonomia para as pessoas. Isso, inclusive, é uma coisa também fundamental da cultura hacker, né? Que é você poder resolver os seus problemas com autonomia na medida do possível.
Um hackerspace é um espaço colaborativo comunitário, mas os sócios, quer dizer, os associados, eles são apenas as pessoas que se comprometem a pagar uma mensalidade de 60 ou 100 reais e participar da administração e da operação do lugar. Eu acho que esse espaço ajuda bastante no desenvolvimento das pessoas, fazem com que eu incentivo a socializar e dividir ideias, desenvolver negócios juntos. Esse espaço é importante para mim porque gera muito conhecimento, aprendi muita coisa nova e conhece pessoas novas também. Às vezes é até melhor que uma escola, para o conhecimento em si, porque você foca no que você quer aprender, que você estuda o que você quer. Um jovem designer hoje, para produzir uma linha de móveis, ou para produzir uma peça, ou para testar um produto, o custo dele para ele prototipar e testar no mercado é muito mais baixo do que era antigamente. Ele não precisa se vincular a uma fábrica ou vender o design dele. Ele consegue empreender por um custo muito baixo. Ele pode produzir uma peça, coloca no site, se vender, ele produz outra. O movimento, né, dos makers, das pessoas que querem fazer coisas, de fato é uma coisa que está em ascensão. Não está tão arraigado na nossa cultura ainda quanto nos Estados Unidos ou na Europa, porque aqui às vezes ainda é mais fácil você pagar para alguém resolver um problema para você do que você mesmo resolver. Então hoje as pessoas que estão vindo, é um número que está aumentando, mas são pessoas jovens que estão conectadas, que já estão habituadas com tecnologia, que querem aprender como fazer as coisas e que podem, tem projetos, geralmente são designers ou artistas que podem fazer essas coisas você mesmo, né? A gente criou um projeto que era para fazer uma bicicleta usando fabricação digital e cultura do conhecimento compartilhado. Além da questão do fazer e da coisa das pessoas que estavam ligadas ao movimento, apareceu muita gente também conectada à questão da mobilidade. Você consegue agregar o pessoal dos hacker clubes, você consegue agregar o pessoal do desenvolvimento da internet livre, você consegue agregar os makers, você consegue agregar pessoas que não estão ligadas em nenhum movimento, mas que podem frequentar um espaço que as máquinas estão lá, é acessível. O terceiro elemento cultural desta nova evolução industrial é o open source hardware. O termo open source está normalmente associado a grandes projetos de software, tipo o Linux ou o Android, até mesmo projetos digitais, tipo a Wikipédia. Mas há cerca de uma década, os mesmos princípios começaram também a aplicar-se a bens materiais através de aquilo que nos Estados Unidos, pelo menos, se chama o open source hardware, ou a partilha de conhecimento técnico no que diz respeito a máquinas e outros objetos materiais. Num projeto open source, uma pessoa ou uma equipa desenha um aparelho ou um objeto e publicam este design online com uma licença que permite ao público, isto é, a todos nós, sem exceção, não só estudar, copiar e alterar o design, mas também vender o produto sem pagar direitos de autor. O open source hardware começou nos anos 2000, sobretudo na área dos pequenos aparelhos eletrónicos, tais como impressoras 3D e mesas de corte laser. Mas hoje em dia existem projetos open source nas mais variadas áreas. Satélites open source, drones marítimos open source, drones aéreos, máquinas de construção e até mesmo edifícios. Por exemplo, esta é uma casa ecológica que eu e o meu marido desenhamos e que construímos em 5 dias com um grupo de 60 voluntários, a maior parte dos quais nunca tinha pegado num martelo. Para além de ser completamente open source, a energia desta casa é gerada por 12 painéis solares montados no telhado, tem um sistema de recolha e armazenamento da água da chuva, tem um digestor de biogás que transforma o esgoto em energia e fertilizante, e tem nas traseiras uma estufa de aquaponia que produz peixe e verduras.
Esta casa é o primeiro protótipo de um projeto novo em que estou a trabalhar, chamado Open Building Institute. E o nosso objetivo é desenhar, é criar desenhos tão simples e eficientes que construir a sua própria casa se torne extremamente fácil e barato. Todos os planos de instruções são open source e completamente gratuitos para o mundo inteiro, porque o nosso objetivo é deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, dentro da medida que conseguirmos. Um outro projeto open source que gostava de destacar é o Global Village Construction Set. Eu penso que isso poderia traduzir para português por conjunto de construção para a vila global ou para a aldeia global, que é um projeto da Open Source Ecology e que consiste num conjunto modular de várias máquinas que seriam necessárias para criar uma nova civilização a partir apenas de terra, água, pedras e minerais. Este conjunto inclui máquinas agrícolas, máquinas de produção industrial, máquinas de construção, que todas juntas formam uma espécie de jogo de Lego gigante. Isto é, o motor, só é preciso um motor para todas estas máquinas, porque ele pode-se colocar e retirar. Tira-se do trator, coloca-se na máquina de construção, por exemplo. Eu tenho um vídeo sobre este projeto que gostava de mostrar. Uma vez mais, é um vídeo muito antigo e a razão pela qual eu escolhi é porque fala mais dos aspectos culturais, portanto, não tanto dos aspectos técnicos, apesar de também falar nisso. Este vídeo está completamente em inglês, portanto, acho que vamos precisar de tradução, por favor. Obrigada. Open Source Ecology is a network of farmers, engineers, and supporters that for the last 2 years have been building the Global Village Construction Set, a set of the 40 different machines that it takes to create a small civilization with modern-day comforts. The Global Village Construction Set is like a life-size Lego set in which motors, parts, and power units can interchange. Thus far, we have prototyped 8 of the 40 machines and have published all of the 3D designs, schematics, instructional videos, and budgets on our wiki. The cost of making or buying our machines are, on average, 8 times cheaper than buying from an industrial manufacturer. The compressed earth brick press is our first product release and is the world's first high-performance open-source model. This machine allows one operator to load raw dirt right from the building site. The MicroTrack walk-behind tractor is a perfect solution for small-scale agricultural uses or where land features require a more flexible tool than a full-size tractor. The front mount allows attachments for tilling, mowing, and chipping. The LifeTrack multi-purpose tractor is the backbone of the Global Village Construction Set. The LifeTrack combines the power of a skid loader with the functionality of an agricultural or construction tractor. This year, we also completed prototypes for our drill press, self-replicating torch table, string trimmer, and soil pulverizer. As you can see, we've got a lot more to do. O último projeto open source que gostava de destacar é a RepRap. Acho que todos aqui já teriam ouvido falar da revolução criada pelas ferramentas de fabricação digital. Só que há 14 anos o panorama era mesmo muito diferente. Já existiam impressoras 3D e mesas de corte laser, mas eram enormes e extremamente caras. O projeto que criou a primeira impressora 3D de desktop a um preço radicalmente mais rápido foi a RepRap. Ou seja, a explosão que nós estamos a ver na tecnologia hoje em dia é toda diretamente, vem diretamente deste projeto, apesar do projeto em si já não ser tão famoso como era há alguns anos. Uma vez mais, eu queria mostrar um vídeo já com muitos anos, mas que me parece importante porque nele o fundador fala dos seus objetivos sociais para o projeto. E, para ser sincera, também gosto muito do facto que o vídeo se chama Prosperidade Sem Dinheiro. Acho que é um aspecto interessante. Também está em inglês, portanto, se pudessem haver tradução, agradecia. Obrigada. We print documents and photos from our computers daily. Most of us in the developed world effectively run a home printing press and a home photographic lab
courtesy of this technology. Suppose you could plug a 3D printer into your computer. This 3D printer makes solid, strong plastic goods from designs that you've created yourself or that you have downloaded from the web. You could make lots of useful stuff that, at the moment, you have to buy. In effect, you would be running your own factory alongside your printing press and your photographic lab. There's nothing new about 3D printers. They have been around for almost 30 years, but all the commercial ones are very expensive. They typically cost about 20,000 euros. This is the RepRap 3D printer working. You can make it yourself, and doing that will only cost you around 500 euros. What's more, following the principles of the free software movement, the designs for the RepRap machine are being distributed to everyone free under the GNU General Public License. And here is the really clever bit. Those designs include all the plastic parts for the RepRap machine itself. So, if you have a RepRap machine, you can print a new one for a friend. RepRap was thought up by Adrian Boyer at Bath University. I started the RepRap printer by a biomimetic analogy. That is to say, an analogy taking an idea in nature and putting it into engineering. The object in nature that I copied was the phenomenon of symbiosis. In particular, if we look at the symbiosis between the insects and the plants, which has been running for 130 million years since the late Jurassic, that is an incredibly successful and stable symbiosis. And we all know how it works. The plants need to pollinate each other, but they can't move, so they make nectar as well as pollen. The insects visit the plant to obtain the nectar, and in so doing so transfer the pollen to the other plant. The insects get a meal, the plants get to reproduce, everybody's happy, both species benefit from the relationship. The RepRap printer is intended to be exactly the same, with people taking the role of insects and the printer taking the role of the flowers. Because the RepRap printer doesn't just copy itself, it also makes useful goods. And those goods are the equivalent of the nectar, and that nectar, those goods, rewards the people who assemble the machine, because those people are helping the machine to reproduce in just the same way that the insects help the flowers to reproduce. The RepRap printer works by melting plastic and then building it up into three-dimensional objects which solidify when they cool. It starts with a filament of plastic about 3 millimeters in diameter, rather like a piece of wire. And that filament is fed into a melting head in the machine and then extruded out of a very fine hole. The machine then scribbles with that molten plastic onto a flat plate to make a layer of the object that's to be built. The plate then drops down by a small fraction of a millimeter, and the next layer is scribbled on top of that, and so on, until the whole component has been built in 3 dimensions. Vic Oliver from New Zealand is another member of the team. I just love the ability to design something, have it made right there on my desktop, and then realise I've done it wrong, correct it, leave the thing printing, come back in the morning, and there it is, perfect and glorious. There are 16 people in the core RepRap team from all over the world, and many others who help informally. The writing of the software and the documentation is done by this collective, as is the design of the electronics and mechanics. All the software, documentation and designs are published and shared on the web using wikis, blogs and SourceForge. Ed Sells is one of the principal people involved in the mechanical design of RepRap. One of the key challenges to designing the printer is to design it in such a way that it can make its own parts. For the first version, if we do a simple part count analysis on the design, we find that it can make about 50% of its own parts. As we develop the second version, which is what we're currently working on, we hope to improve this ratio to bring the number of parts that it can make for itself up. We hope to do this by developing new deposition heads so that we can print in new materials and increase the functionality of the printer. In May 2008, RepRap achieved replication for the first time. This parent machine made a complete set of parts that were then used to build this child machine. The child machine was immediately put to work making grandchild parts. The team are now working on version 2 of the RepRap machine. Version 2 will, of course, be printed by version 1, as well as being able to print itself. Version 2 will allow a wider range of materials to be printed, including electrical conductors, so that the machine can make its own circuit boards and other electrical products.
If RepRap's successful, a number of changes may well happen in society. The principal one of them will be that we have the distribution of the manufacture of goods. At the moment, economies of scale mean that it's sensible for goods to be manufactured in factories and then to be shipped to individual people who wish to have those goods using a complicated transport system. If RepRap takes off and increases its abilities by evolution to manufacture more and more products, then people having these machines in their homes will mean there will no longer be a need, or no longer be such a big need, for factories to make the goods that they want. When they want something, it'll simply be a question of downloading it from the web in the way that they currently do with music or a film or anything else, and that downloaded file would then allow them to manufacture whatever object it was that they wanted in their own home. No transport involved, except for the raw materials, which have to be transported anyway, of course. And thus we have short-circuited a large part of the conventional supply chain for material goods to individuals. Then you can make one for your friend, and then there are 2 RepRaps, and then you can both make more RepRaps for more people, so it goes exponentially. There are 4, 8, 16, 32, and before you know it, everybody in the world's got, who wants one's got a RepRap, and nobody can hold the monopoly, so it keeps the cost down. Chris DeBona, open source programs manager at Google, said, "Think of RepRap as a China on your desktop." And Sir James Dyson, inventor of the Cyclone bagless vacuum cleaner, said about RepRap, "Advanced fabrication technology that can copy itself is a truly remarkable concept with far-reaching implications." The objective of the RepRap project is to give away the designs for a machine that anyone can use to make many of the goods that we all currently have to buy. And anyone can also use their RepRap machine to make more RepRap machines for other people. The project aims to put a factory in every home, a factory that can make more factories. Pronto, desde que este vídeo foi feito, já foram criadas muitas gerações de máquinas RepRap, ou seja, o design técnico já é muito mais sofisticado, mas o aspecto principal que eu gostava de partilhar convosco era sobretudo esta ideia da democratização da produção, de dar a todos nós ferramentas necessárias para podermos participar ativamente na construção do mundo que nos rodeia. Também devem ter reparado que a RepRap não é open source por acaso. O Adrian Boyer, o fundador do projeto, afirmou isto muito claramente num e-mail que trocámos há vários anos. Eu lhe perguntei porque é que ele tinha escolhido uma licença open source e ele disse: quando tecnologias poderosas, capazes de mudar o mundo, são controladas por apenas algumas pessoas, os controlam, avançam e os outros, de uma forma ou de outra, passam fome. A única forma de evitar isto era oferecer a RepRap de graça e garantir que gerações futuras continuariam livres. Mas porquê é que, de repente, tantas pessoas que decidiram começar a criar as suas próprias tecnologias, os seus próprios objetos, o seu próprio meio ambiente? E, por estranho que pareça, a resposta é simples. Porque podemos. Num livro chamado Cognitive Surplus, o Clay Shirky explica que, à medida que a qualidade de vida foi aumentando durante o século XX e com ela a quantidade de tempo livre que cada um de nós tem, a maior parte das pessoas decidiu passar quase todo esse tempo livre a ver televisão. Várias teorias das ciências sociais tentam explicar as razões por trás deste fenómeno e, em geral, a ideia proposta é que vemos televisão porque gostamos mais de ver televisão do que fazer outras coisas. Ou seja, nas palavras de Shirky, queríamos ser participantes passivos mais do que queríamos outras coisas. Só que, nos últimos 20 anos, aconteceu algo de estranho. Algumas pessoas, nem todas, mas muitas, começaram a dedicar parte do seu tempo livre a fazer e partilhar vídeos, música, artigos, receitas, livros, etc. Esta tendência claramente contraria a ideia de que as pessoas gostam mais de consumir do que produzir. Na área da psicologia existe também uma teoria que explica que todos os seres humanos têm 3 necessidades inatas que são fundamentais para a sua felicidade. A necessidade de nos sentirmos competentes, ou seja, de criarmos algo, de sermos agentes de mudança, a necessidade de relacionamento, de nos sentirmos ligados a todas as outras pessoas e a necessidade de autonomia, de autodeterminação.
Ou seja, a necessidade de criar, de colaborar, de ser um participante ativo e não apenas um consumidor, sempre existiu dentro de cada um de nós. Não é uma coisa que, não há uma alteração na essência de quem somos. Só que até há pouco tempo tudo isto era demasiado difícil. As pessoas passavam a maior parte do seu tempo livre a ver TV porque atividades mais produtivas exigiam demasiado esforço, eram demasiado difíceis. A partir do momento em que os obstáculos foram reduzidos, através de tecnologias acessíveis, de comunidades de apoio e acesso instantâneo a conhecimento e técnicas, tornou-se possível dar asa aos nossos instintos criativos. Em termos mais práticos, o que tornou possível o maior envolvimento de todos nós na criação de novas tecnologias e outros bens materiais foi a combinação mágica da web com comunidades de base e ferramentas de fabricação digital. A web e as comunidades são dois fenómenos que sempre estiveram interligados. Por um lado, várias comunidades pioneiras foram responsáveis pela criação da web, tal como a conhecemos hoje, e por outro lado, a própria web permitiu a formação de um grande número de novas comunidades que não existiam anteriormente. Ou seja, a capacidade de comunicação direta e multilateral em massa era uma condição essencial para o surgimento de uma democratização da produção. No entanto, a motivação e meios de comunicação não seriam suficientes para efetuar esta transformação. Ou seja, não basta termos capacidade para enviar bits para o outro lado do mundo, temos também que ser capazes de os transformar em átomos. Em 1999, o Richard Stallman, uma das figuras mais importantes do software livre, afirmou que, tendo em conta que copiar hardware é tão difícil, a questão de se o podemos ou não fazer não é de importância vital. A ideia por trás desta frase é que, quando os obstáculos para fazer algo são tantos que apenas algumas pessoas o conseguem fazer, então a questão de se todos temos ou não o direito de o fazer não é tão importante. Ou seja, o direito de fazer algo não é suficiente, também é necessário que essa ação seja praticável para a maioria das pessoas. Então, neste contexto, a questão mais importante é como é que podemos facilitar a produção de tecnologias e objetos ao ponto de ser tão simples como filmar, editar e distribuir um vídeo. Para responder a esta pergunta, gostava de vos mostrar o meu filme de animação preferido, que chama-se Full Printed e descreve o passado, presente e futuro da fabricação. Happy birthday, son. Glass cup design. Yeah. Down up. Share. Upload. Save to disk.
Share, transporting data. Analyze. Share, transferring data. Materials. Nas palavras de William Gibson, o futuro já chegou, só ainda não está bem distribuído. A última pergunta, e talvez a mais importante de todas, é precisamente qual é que é a importância de tudo isto. Porque não simplesmente comprar tecnologias e outros bens materiais? Porque não deixar o design e a produção inteiramente a cargo dos profissionais? Porque é que é importante que cada um de nós desempenhe um papel ativo no design do nosso futuro? Eu penso que todos concordamos que abertura, inclusão, participação e colaboração são valores importantes em qualquer sociedade ou área de atividade. O que eu gostava de sublinhar é que estes valores são importantes não só no sentido de permitirem o envolvimento de um maior número de pessoas, mas também porque, na maior parte dos casos, ajudam a determinar o tipo de tecnologias que são criadas. Ou seja, as tecnologias não são agentes neutros e apolíticos. Existe uma corrente de pensamento que defende que as tecnologias são neutras, ou seja, que elas não representam valores ou inclinações, que o seu design é ditado exclusivamente pela noção de eficiência. O que leva necessariamente à pergunta, será que todos os seres humanos no mundo interpretam a eficiência da mesma forma? Por exemplo, imaginemos que eu estou a pensar em desenhar um carro novo. Se eu for dona de um negócio de exploração de petróleo, então o carro mais eficiente, no meu caso, terá um motor a gasolina, naturalmente. Mas, por outro lado, eu não tiver acesso a petróleo e viver numa zona do mundo com muito sol, então o design mais eficiente, neste caso, é um carro que usa energia solar. O que eu quero dizer com isto é que, por um lado, o formato específico assumido por cada tecnologia depende não só do contexto em que foi criada, mas também das perspectivas e valor dos seus criadores. Por outro lado, o formato específico de cada tecnologia determina também as formas como a podemos usar. E por esta razão exerce uma grande influência sobre o nosso comportamento. Vejamos, por exemplo, o caso da televisão e da internet. Do ponto de vista técnico, a televisão é um meio de comunicação unidirecional. Mas esta não é apenas uma característica técnica. O facto de ser unidirecional quer dizer que só nos permite ouvir, receber, consumir. A internet, pelo contrário, é um meio de comunicação multidirecional. Permite-nos ouvir e falar, receber e emitir, dialogar, participar e colaborar. Podemos então usar estes dois meios de comunicação como analogias e imaginar que existem duas grandes tecnologias, duas grandes categorias de tecnologias. Uma categoria é caracterizada por uma abordagem centralizada, semelhante à televisão, e unidirecional. E aqui fica um exemplo do que eu considero uma tecnologia centralizada. Esse é o iPhone 6S. Não mudou muita coisa, a não ser que ele responde à pressão do seu dedo.
Você pode ver as coisas num pique e abrir as coisas num pop. Isso muda o jeito como você toca uma música, lê um texto, lê um e-mail, lê as notícias. Peraí, você lê notícias? Claro que sim. Agora você pode mudar de aplicativo assim, ir num show assim. E a nova cor ficou assim, ouro rosa. É demais. E agora você usa Siri sem usar as mãos. Hey Siri. E aí, Siri? Hey Siri， 告诉芳芳我们还在玩。 A câmera agora faz vídeos em 4K. Isso muda o jeito que seus filmes ficam. Legal. Até as selfies mudaram. Agora sua tela é o flash. Isso vai te dar, tipo, 1 milhão de likes. Thanks. Na verdade, as próprias fotos mudaram. Agora elas se mexem. É só tocar. Então, foi isso que mudou. Portanto, neste exemplo, eu penso que todos concordarão que existe uma separação muito clara entre os produtores e os consumidores. A mensagem deste anúncio é simples. Nós somos profissionais e criamos um telefone perfeito. Nem precisam de pensar, só comprar e usar. A categoria oposta é caracterizada por uma abordagem... É caracterizada por uma abordagem distribuída, colaborativa e participativa, mais semelhante à forma como a internet efetivamente funciona. E aqui fica o que me parece um bom exemplo desta categoria. Este vídeo está em inglês, mas tem legendagem. Vamos lá ver se... Every day we throw away millions of electronic devices because they get old and become worn out. But usually it's only one of the components that causes the problem. The rest of the device works fine but is needlessly thrown away. Simply because electronic devices are not designed to last. This makes electronic waste one of the fastest growing waste streams in the world, and our phone is one of the biggest causes. So this is a new kind of phone. It's made of blocks. Detachable blocks. They are all connected to the base, and the base connects everything together. Electrical signals are transferred through the pins, and 2 small screws lock everything in place. So if, for instance, your phone is getting a little slow, you can just upgrade the block that affects the speed. Or if something breaks, you can easily replace it with a new one, or update it with the latest version. Another great thing about this is, you can customize your phone. So let's say this is your phone and you do everything in the cloud. Why not replace your storage block for a bigger battery block? If you're like this guy and love to take pictures, why not upgrade your camera? Or if you don't care about any of this stuff, you can keep it simple and get a bigger speaker. You can choose the blocks you want, support the brands you like, or even develop your own blocks. PhoneBlocks is built on an open platform where companies work together to create the best phone in the world. Portanto, neste outro exemplo, os designers não tentam adivinhar o que é que nós queremos e nem partem do princípio que todos queremos o mesmo. O poder de escolha sobre a tecnologia é transferido dos produtores para cada um dos utilizadores. E neste tipo de abordagem, os utilizadores não são considerados consumidores, mas sim colaboradores. As implicações deste tipo de abordagem são importantes por várias razões. As tecnologias que são criadas coletivamente e que permitem adaptações individuais não são como a empresa pensa que nós queremos, são aquilo que nós efetivamente queremos. E numa perspectiva mais alargada, um processo de design coletivo e participativo também pode levar, ou tem melhores hipóteses de levar à criação de tecnologias que representam a diversidade dos cidadãos do mundo e não apenas a perspectiva de meia dúzia de designers na Apple ou noutra empresa semelhante. Por sua vez, isto poderá dar origem a tecnologias que não só são mais úteis para cada um de nós, que fazem aquilo que nós precisamos que elas façam, mas também mais democráticas, inclusíveis e sustentáveis, como foi o caso deste do PhoneBlocks que vimos agora. Portanto, tendo em conta o papel central que as tecnologias representam na vida de todos nós, os comportamentos e as atitudes que elas incentivam desempenham um papel fundamental na definição do mundo em que nós vivemos. Mas, na minha opinião, a importância da transparência, participação e colaboração vai muito para além das tecnologias.
Há tanto para fazer neste mundo, tantos problemas à espera de soluções, que não podemos ficar à espera que um pequeno grupo de heróis chegue aqui e resolva tudo por nós. Cada um de nós tem que ser esse herói dentro da medida daquilo que podemos. O problema é que muitas vezes pensamos, eu gostava de resolver este problema, mas é muito complicado, não sei como, não tenho jeito, não tenho meios. Portanto, vou ter que ficar aqui sentada à espera que alguém com meios ou conhecimento o resolva. E a verdade é que, individualmente, estamos efetivamente limitados pelo nosso próprio conhecimento e capacidades. Mas se estivermos dispostos a colaborar, se tivermos a abertura para colaborar, para aprender uns com os outros, para juntarmos as nossas habilidades e capacidades, podemos atingir objetivos que nunca pensámos atingir. Pensar e agir de forma colaborativa é, na minha opinião, a única coisa que pode efetivamente mudar o mundo. Obrigada.